irmãos e irmãs, se tem uma palavra que pode resumir todo essas leituras que acabamos de ouvir, chama-se perseverança. O que é a perseverança? É uma das grandes graças, é talvez não, é a maior graça que Deus pode dar a um ser humano. Perseverar até o fim, a ponto de Jesus dizer: quem perseverar até o fim, este será salvo. Então é a palavra e a realidade mais própria para essa última missa da nossa peregrinação. O que vai acontecer conosco agora? Vai acontecer que todos nós somos chamados a perseverar no que aprendemos. Nós aprendemos muitas coisas, seja por conhecê-las, seja por experimentá-las de alguma forma. Deus foi muito generoso conosco, está sendo muito generoso conosco nessa peregrinação. Sim ou não? Sim. E apesar dos pequenos detalhes que às vezes nos aborrece, o fruto é muito grande. Foi um presente de Deus, eu tenho certeza que nós vamos colher esses frutos, mas para isso é preciso permanecer. Uma coisa muito importante para a gente permanecer, para a gente perseverar nessa graça, é a oração. Ser uma pessoa de oração. A oração nos mantém unidos a Jesus. Quem reza se salva, quem não reza se perde. Quem reza pouco, recebe pouco. Quem reza muito, recebe muito. Quem não reza nada, não recebe nada. Porque a oração nos une a Deus. Ele deixou essa maneira. Olha, ele não nos cobra nada, ele tem todo o tempo do mundo. Qualquer hora do dia ou da noite, ele está sempre atento aos nossos clamores. Basta que nos prostremos diante dele com o nosso coração, não só com palavras, mas com um desejo sincero. A oração é sede de Deus. E se a gente não tem essa sede de Deus, devemos pedir ao Espírito Santo que gere no nosso coração essa sede de Deus. Olha, a gente tem tempo para aquilo que a gente ama. Eu vejo quando a pessoa está pecando, por exemplo, a pessoa é casada, Deus o livre, quer adulterar. Ela arranja tempo, ela sabe mentir, ela sabe disfarçar tão bem o pecado dela, ela é criativa para pecar. Não é? Não é assim? Infelizmente é assim. Porque ela está atraída pelo pecado. Nós devemos ter essa atração pelas coisas de Deus, pelo próprio Deus. Não só quando precisamos, porque Deus não é só o resolvedor dos nossos problemas. A gente às vezes se decepciona porque diz: eu rezei tanto, mas às vezes a gente rezou tanto porque a gente só queria aquilo. Você imagina um filho só chega para você só para pedir, exigir, nunca lhe agradece, nunca reconhece nada do que você faz. Uma pessoa que está sempre murmurando, de mau humor, você pode dar a vida por ela, mas a pessoa nunca reconhece. Não é difícil? Você não deixa de amar, mas você fica triste. Não é? Você fica triste, você fica... Agora imagine Deus, que é todo amor, que é toda bondade. Quando a gente começa a pensar nos mistérios de Deus, a gente começa a perceber o quanto Ele é bom, o quanto Ele é maravilhoso. E o quanto nós precisamos, então, pedir ao Espírito Santo que nos dê essa atração pelas coisas de Deus. Olha, antes de ter essa experiência do Espírito Santo, tudo na nossa vida, eu posso testemunhar na minha vida, tudo era muito difícil. Não é? Assim, eu era da igreja, estava lá fazendo comentários, sempre fui essa pessoa de liderança na igreja, não é? Mas eu não tinha o Espírito Santo. Não é que eu não tinha o Espírito Santo, eu não deixava o Espírito Santo guiar a minha vida. Quando eu permiti isso num grupo de oração, numa experiência de renovação carismática que chama Seminário de Vida no Espírito, e depois teve aquela renovação do meu batismo, que é que a gente chama batismo no Espírito Santo. Não é um novo sacramento, não é um novo batismo, mas a gente permite que o Espírito Santo nos envolva, nos guie, que a gente tenha uma experiência viva, porque uma coisa é falar de Deus, outra coisa é falar com Deus. Uma coisa é você ouvir falar que outros falaram, você repetir coisas, você falar palavras. Outra coisa é quando você fala de algo que você vive, de algo que aquilo mexe com você. Por exemplo, quando você está apaixonado por uma pessoa, você fala dela diferente, você está sempre pensando nela. Então peçamos ao Espírito Santo essa graça de nos apaixonar por Jesus Cristo,
pela igreja, pelas coisas de Deus, pela palavra de Deus. Antes, ler a Bíblia era um tédio. Principalmente o Antigo Testamento, começava, quantas vezes vou ler a Bíblia? Aí começa a ler, daqui a pouco daquele enfado, não entende, é uma complicação. Depois dessa experiência do batismo no Espírito Santo, meus irmãos, como a palavra de Deus se torna viva, como a palavra de Deus se torna eficaz na nossa vida, é uma resposta de Deus, nosso coração exulta. A gente às vezes está numa noite escura, vivendo um momento de tanta treva interior, de tantos problemas que nos afligem, né? Daquela solidão. Às vezes a gente sente, nossa vida parece que é uma derrota. Tem gente que se sente assim, eu sou uma derrota como mãe, como pai, como esposo, como esposa. Nada parece que deu certo na minha vida. Claro, fui bem profissionalmente, graças a Deus, por isso que estou até aqui. Mas tanta coisa na minha vida deu errado. Então às vezes se sente uma derrota. Os outros podem nos elogiar, mas a gente conhece a nossa fraqueza, então não adianta fugir desse vazio. Mas quando a gente tem essa experiência com o Espírito Santo, até isso é preenchido, até isso tem sentido, e se torna uma ocasião da gente se encher mais de Deus. E a gente até entende, Deus talvez me livrou de tanto apego, porque talvez eu ia me apaixonar tanto por uma pessoa, por uma criatura, ia ser um escravo dessa pessoa, e Deus me deu a graça de uma liberdade interior. Hoje eu sou livre, hoje eu posso andar, viajar, né? Quantos de nós, se tivesse se apegado tanto a uma criatura, talvez assim fosse apenas um serviçal dela, uma pessoa que quer agradar a outra a vida toda. Como é triste ver uma pessoa prostrada, escravizada praticamente, ou dominada por outra, né? Que a pessoa não pode nem ir na igreja. Você já pensou o casamento que você não pode nem ir na igreja, nem rezar? É uma prisão. Às vezes, não estou dizendo que Deus vai querer que seu casamento não é isso. Mas tudo você pode ver com o olhar de Deus. E isso é uma força que apenas o Espírito Santo nos dá. É uma graça que apenas o Espírito Santo de Deus nos dá. Ele preenche, ele dá sentido. A oração, então, é sempre respondida de uma forma ou de outra. E sempre o melhor. Por isso, há confiança ao abandono. Cada vez mais, quando a gente cresce nessa confiança na oração, quando a gente permanece nessa videira que é Jesus, uma vida de oração, uma vida dos sacramentos, vai moldando a nossa vida a Ele, e não querendo que Ele se molde a nossa vida, né? Nós recebemos essa seiva, essa vida dEle, aí nossa vida muda, nossa vida se torna um testemunho, como a vida de São Paulo. Quem era Saulo, gente? Um perseguidor, uma pessoa terrestre, se tornou um dos maiores apóstolos de Jesus Cristo. O que Ele pode fazer conosco quando nos voltamos para Ele, a gente não tem ideia. Por isso, louvado seja Deus que nos permitiu conhecer esses lugares tão maravilhosos. Quem de nós aqui, quando criança, talvez alguns lá no interior do Brasil, pensou que iríamos no Japão, na Coreia, em Dubai, nos Emirados, que conheceríamos Lena, né? Humanamente, talvez nunca a gente ia nem se conhecer entre nós, mas tudo isso é um dom de Deus, é uma bênção dele, porque o amor de Cristo nos uniu. E aí formamos uma família, porque estamos unidos na mesma videira. Somos galhos, mesmo diferente, um assim, outro assim, mas somos galhos de uma mesma videira, somos irmãos. Digo, você é meu irmão em Cristo Jesus. E é uma honra caminhar com você, né? Como é bonito isso. Dentro de nós, o nosso ser é o mesmo Espírito Santo, o mesmo batismo, a mesma fé, o mesmo Deus, o mesmo Pai, a mesma Mãe, a Virgem Maria, os mesmos irmãos que já estão no céu intercedendo por nós, né? E tudo isso é bem maior do que qualquer problema, do que qualquer dificuldade. Amém? Amém. Renovados assim na nossa fé, professemos essa fé católica que o Senhor nos deu a graça de viver e nascer nela e crescer também nela. Creio